98 Talks. E agora dá licença, por favor, já fez o blá 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 aí. Obrigado, viu? Dá licença. Está começando 98 Talks. Alô, alô, senhoras e senhores, muito boa noite. São 7h03, 7h13 em Belo Horizonte. Estamos entrando no ar com mais uma edição do 98 Talks, um resumo das notícias do dia. Comigo, com Paulo Leite, com Alexandre Silva, e você acompanha todas as principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo, também, além dos 98.3, no nosso portal 98live.com.br. Participa através do chat ao vivo na 98live.com.br, pelo Twitter, @Rádio 98 Oficial, sempre com a hashtag 98Talks, e também pelo claro WhatsApp 99-316-9898. Porém, hoje, um programa, assim como a edição de ontem, diferente. Hoje tem entrevista, mas antes de começarmos, boa noite a Paulo Morgante Leite. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Everton. Ontem fizemos a primeira entrevista da série proposta pela 98, os 5 primeiros colocados nas pesquisas, na média das pesquisas. Os candidatos convidados são na ordem da pesquisa, da média das pesquisas. Alexandre Calil, João Vitor Xavier, Bruno Engler, Áurea Carolina e Nilmário Miranda, os 5 candidatos convidados. Obtivemos até agora a confirmação de 3 dos 5. O primeiro a confirmar foi o deputado João Vitor Xavier, que ontem esteve aqui conosco, do Cidadania. O segundo que confirma é o candidato Bruno Engler, do PRTB. Uma regra simples, sem nada que ingesse a nossa conversa, mesmo porque a proposta da 98, que está no seu DNA, está no seu código de valores, de missão da 98, é não fazer um jornalismo que seja investigativo só por ser investigativo. E no caso de um candidato a prefeito, o que nos interessa não é o bastidor da campanha, o que nos interessa é o que o candidato propõe para a cidade, para que o eleitor, no dia 15 de novembro, possa fazer a melhor escolha. Então, 50 minutos de tempo destinado ao candidato. Quando faltar 2 minutos, eu vou interrompê-lo para que o senhor faça as considerações finais. E lembrando que o tempo começa a ser contado a partir da primeira resposta. Everton vai te apresentar, Bruno, e aí você começa a conversar com a gente. Diga lá, Everton. Muito bem. O Bruno Engler tem 23 anos, ingressou na militância política logo cedo, com a fundação do movimento Direita Minas, dedicado à promoção cultural e à promoção dos valores conservadores no Estado. Em 2018, Engler foi o 3º deputado estadual mais votado em Minas, com 120.252 votos. O deputado é membro da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia. E a partir de agora, já vamos com a primeira pergunta ao candidato. E a primeira pergunta é a seguinte: candidato, quais os motivos que levaram a candidatar-se à Prefeitura da capital mineira, a Prefeitura de Belo Horizonte? Boa noite. Bom, primeiramente, boa noite a todos aqui da 98, a todos que nos escutam. É um prazer enorme estar aqui participando com vocês. O que me motivou foi que, enquanto conservador e representante dos conservadores, eu jamais poderia aceitar a maneira que a atual gestão da Prefeitura nos trata. Toda vez que o prefeito Alexandre Calil, ele lida com a população conservadora, ou ele a ignora ou ele a ataca. Isso, para nós, é inaceitável. Além disso, nós queremos uma mudança de visão na maneira como a prefeitura enxerga aqueles que geram emprego e renda no nosso município. Hoje, o poder municipal trata as pessoas que fazem a economia de BH girar como inimigos. E não pode ser assim. Nós temos que entender os comerciantes, os empresários como parceiros do crescimento do nosso município. Então, são 2 coisas que me motivaram. Primeiro é o desaparelhamento da prefeitura, para que tenhamos uma prefeitura de fato para todos e não espaços públicos enviesados para a esquerda, e a retomada econômica de BH. Candidato, uma pergunta que é genérica, é geral, porque é uma pergunta que frequenta o tempo inteiro as conversas que temos com os nossos ouvintes e espectadores. A sua candidatura tem um problema no partido. O senhor tem lá uma divergência no partido, que é uma divergência pública. Como é que o senhor encara essa situação às vésperas da eleição? Olha, é uma situação muito difícil, é algo que impõe uma dificuldade para a nossa campanha. Eu acho que eu sou o único candidato que o partido tem jogado contra. Todos os outros candidatos o partido tem trabalhado junto, tem ajudado a campanha a crescer, e no meu caso o partido joga contra. De maneira breve, porque nós temos o tempo limitado, eu gostaria de dizer que antes de eu ir para o PRTB,
eu firmei um acordo com o presidente nacional do PRTB, Levi Fidelix, que eu teria autonomia para gerir a minha candidatura, podendo fazer coligações e escolher o vice. Isso foi logo numa quarta-feira, o último dia para filiar era sábado. Na quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro falou de mim na live, falou que me apoiaria, que se identificava comigo. Na sexta, diversos partidos me procuraram, partidos grandes, com tempo de televisão, participação em debate, e eu os recusei. Eu disse, olha, eu fechei anteontem com o Fidelix, dei minha palavra que seria candidato pelo PRTB, mas a gente pode compor, o partido de vocês pode vir como vice. E o pessoal falou, olha, nós somos partidos maiores que o PRTB, nós queremos a cabeça da chapa. E eu acabei perdendo essa oportunidade de estar em um partido maior, que tivesse tempo de televisão, participação no debate. Caminhamos para a nossa candidatura, com muita dificuldade conseguimos fazer uma coligação com o PSC, que me daria o tempo de televisão, me colocaria nos debates. O PRTB ligou lá no PSC, falou que não aceitaria a coligação, que não aceitava a vice do PSC, atrapalhou essa coligação. E na semana da eleição, o presidente municipal do PRTB me informou que ele seria o vice e que assim eu teria de aceitar. Eu liguei para o presidente Levi Fidelix, ele não me atendeu, fui a São Paulo tentar falar com ele, ele não me recebeu e ficou esse imbróglio. Então eu fui no TRE e registrei a chapa com a vice que eu escolhi, que é a Coronel Cláudia, que eu acredito que na política nós precisamos ter palavra. Acordos precisam ser cumpridos. Então, está registrado no TRE as duas chapas, a gente está com essa disputa judicial e depois vamos ver qual vai ser o resultado. Perfeito. Everton? Muito bem. Agora o assunto é mobilidade urbana. Belo Horizonte sofre com problemas de mobilidade urbana, tanto no trânsito como no transporte coletivo. A cada eleição, os candidatos se comprometem com as soluções desses problemas, né? Falam em construção de metrô, municipalização do anel rodoviário, alargamento de avenidas. O seu plano, candidato, seu plano de governo não cita ações específicas para o setor. Quais são suas propostas para a mobilidade urbana? Everton, a gente não coloca nada muito específico porque mobilidade urbana só se resolve com infraestrutura, grandes obras de infraestrutura. E as grandes obras de infraestrutura, elas não podem ser feitas pela prefeitura sozinha por uma questão de orçamento. É preciso parcerias com o governo do estado, com o governo federal. Agora a gente tem a expectativa da linha 2 do metrô, mas não é uma promessa do candidato Bruno Engler. É um movimento, um gesto que o presidente Bolsonaro e o ministro Tarcísio já fizeram, de que tem interesse de mandar 1 bilhão para Belo Horizonte para fazer a linha 2 do metrô, mas vai depender da aprovação do Congresso Nacional. Então a gente tem a vontade política do presidente, vai precisar da atuação da bancada mineira para que tenhamos, de fato, a linha 2 do metrô. E isso independe se o próximo prefeito serei eu ou quem quer que seja. Isso aí é um compromisso do governo Bolsonaro para melhorar a mobilidade dos belo-horizontinos. A gente sabe também de outras questões que são importantes para BH. Nós precisamos da construção de um novo rodoanel para desafogar o anel rodoviário, mas isso não é algo que vai sair do orçamento da prefeitura. Então, prometer isso seria uma promessa irresponsável, que dependeria de outros fatores para cumprir, mas eu me comprometo a trabalhar para que possamos, junto ao governo estadual, do governador Romeu Zema, e ao governo federal, do presidente Bolsonaro, viabilizar essas obras. O senhor falou em obras e infraestrutura, eu vou até quebrar um pouco o ritmo da entrevista e pular o aspecto de mobilidade urbana e ir para infraestrutura e obras. Belo Horizonte carece de grandes obras. A última grande obra, entre aspas, realizada foram alargamentos de 2 avenidas, ou 3 avenidas, que sofreram um alargamento para uma reunião de governadores e depois para a Copa do Mundo. Que grandes obras ou que obras seriam necessárias para equiparar Belo Horizonte às principais metrópoles brasileiras? Acredito que o metrô vai melhorar muito a situação do transporte público em BH, se conseguirmos viabilizá-lo. Todo mundo sabe que a linha 2 é um desejo antigo do nosso município, a gente tem apenas uma linha em BH e as principais obras que qualquer prefeito tem que se propor a viabilizar para melhorar o transporte público em BH e uma melhor mobilidade urbana propicia um melhor desenvolvimento da cidade são tentar viabilizar a linha 2 do metrô e o novo rodoanel, porque o anel rodoviário ele irradia para todo o trânsito de Belo Horizonte. Ele desemboca na Amazonas, na Afonso Pietra, na Antônio Carlos, na Carlos Luz. Então, se a gente conseguir desafogar o anel rodoviário, o efeito cascata de melhoria do nosso trânsito vai ser em toda a BH. Candidato, a tarifa dos ônibus, ainda sobre mobilidade urbana, a tarifa dos ônibus de Belo Horizonte é sempre um motivo de manchetes frequentes no noticiário. Ao mesmo tempo, a população continua criticando os problemas, a falta de cobradores, o acúmulo de função dos motoristas de ônibus.
Como é que o senhor pretende lidar com um tema que vem sendo constantemente registrado nas manchetes e sendo discutido em rádio, televisão? Como lidar com esse problema? Bom, primeira coisa é exigir o retorno dos ônibus na sua integralidade. Logo no início dessa pandemia, o prefeito Calil, que fechou Belo Horizonte inteira e quebrou milhares de empresas e destruiu milhares de empregos, permitiu que as empresas de ônibus reduzissem suas linhas, fazendo com que o trabalhador precisasse esperar muito tempo pelo seu ônibus e que os ônibus se tornassem verdadeiras aglomerações. Você não vê um ônibus vazio hoje em Belo Horizonte. Então nós vamos exigir das empresas o cumprimento das linhas previstas em contrato, além, é claro, da retomada do comércio em tempo integral, até para aumentar a demanda de ônibus em Belo Horizonte. E vamos trabalhar também, como você bem colocou, pela volta dos cobradores. A falta dos cobradores em Belo Horizonte atrapalha o trânsito de BH, porque o motorista ele não pode arrancar antes de trocar o dinheiro das pessoas, então isso atrasa o trânsito. E muitas vezes, na pressa de deixar aquelas pessoas nos seus destinos, o motorista acaba dirigindo e trocando dinheiro ao mesmo tempo, não dedicando 100% da sua atenção à sua função, que é dirigir. A gente precisa da volta dos cobradores nos ônibus de BH. Candidato, sobre essa questão, né, tem que ser discutido com outras prefeituras, né, como Nova Lima, Contagem, Betim, todas as cidades do entorno também, né, e não tem muitas propostas integradas, né, para solução de problemas. Quais são as suas propostas aí para uma verdadeira integração metropolitana com relação a essa questão de mobilidade? Olha, a gente sabe que precisamos integrar a região metropolitana e isso passa pelo transporte público. Nós temos divisas que são políticas, mas não são divisas físicas. As cidades se misturam entre si. Acredito que com a eleição dos prefeitos agora em 2020, cabe ao prefeito de Belo Horizonte, aos prefeitos da região metropolitana, sentarem à mesa para discutir soluções. Isso passa também pelo governo de Minas, que pode estar ajudando a coordenar esse processo, para que podemos buscar soluções conjuntas. Senão fica cada um fazendo uma coisa diferente, os trem batendo cabeça e não dá resultado para a população, que é interesse, acho que, de todos os prefeitos. O Ale falou sobre transporte na mobilidade urbana, a gente vai mudar de tema daqui a pouquinho, sobre região metropolitana na mobilidade urbana, mas eu queria que o senhor explorasse um pouco mais a integração da região metropolitana em todos os aspectos de governança. Nós temos hoje municípios que são conurbados, Nova Lima e Belo Horizonte, a fronteira não existe. Belo Horizonte, Contagem, Betim, não existe fronteira, e assim por diante, outras cidades do entorno da capital. Como fazer para integrar em todos os pontos de vista uma política metropolitana? Eu acredito que a principal ferramenta para isso é o diálogo, termos encontros periódicos dos prefeitos para que possamos discutir os problemas, discutir as soluções, o que tem acontecido, como melhor atender a população, até porque Belo Horizonte é um polo, é a capital de Minas Gerais. Então nós recebemos demandas e atendemos situações de diversas cidades da região metropolitana. Nós recebemos os nossos vizinhos aqui, muitas vezes nos nossos hospitais, muitas vezes nos nossos serviços públicos, e a gente precisa ter esse canal aberto de diálogo. É claro que a gente fala muito aqui de diálogo, de conversar, vai depender muito de quais prefeitos serão eleitos, porque às vezes são linhas muito diferentes. Mas independente disso, eu me proponho a estar periodicamente sentando junto aos prefeitos da RMBH para que possamos entender o panorama geral e trabalharmos juntos, porque isso não é uma questão política, é interesse público. Agora o assunto é saúde. A pandemia do novo coronavírus, candidato Bruno Engler, mostrou a necessidade de eficiência dos equipamentos municipais de saúde. E nós queremos saber, na sua opinião, a estrutura de saúde da capital foi suficiente para atender a população durante a pandemia? Bom, na pandemia nós observamos que o nosso sistema de saúde, ao contrário do que foi alardeado, ele não colapsou. Inclusive, o governo de Minas, em parceria com a FIENG, fez aquele hospital de campanha no Expo Minas, que graças a Deus não precisou ser utilizado. Foi importante que fosse preparada aquela estrutura de campanha para que tivéssemos um colchão de segurança, não ficássemos no desespero de ter a nossa rede colapsada, mas não foi necessário usar nenhum leito do hospital de campanha, porque a nossa rede municipal conseguiu, de fato, absorver a demanda da Covid. A gente sabe que é preciso, sim, uma melhoria da nossa rede de saúde, da qualidade dos nossos equipamentos. A gente sabe que é preciso uma expansão dentro da realidade financeira do município das unidades de saúde, mas nessa gestão da pandemia a gente observou que, graças a Deus, não houve uma lotação total dos leitos e não houve a necessidade do hospital de campanha. Com relação à saúde ainda e a conversa que se tem frequentemente, é uma conversa que vai e volta frequentemente. Ontem, inclusive, anteontem,
O presidente Bolsonaro publica um decreto, depois retira o decreto por entender que não era o momento. Como é que o senhor vê a necessidade, por exemplo, de firmar parcerias público-privadas, PPIs na área de saúde? O senhor entende que isso é uma alternativa para transformar a realidade da saúde na nossa capital? Claro, eu acredito que parcerias público-privadas são extremamente bem-vindas, principalmente quando vem trazendo benefícios na estrutura de saúde para a nossa população. O decreto do presidente Bolsonaro, que foi extremamente atacado e alardeado como uma tentativa de privatizar o SUS, nada mais era que um estudo econômico para buscar parcerias público-privadas para melhor estruturar UPAs, UBSs e terminar obras inacabadas com verba do setor privado. Além disso, permitir que alguns atendimentos do SUS fossem feitos no setor privado, pagos pela União, sem ônus para o paciente. E aí vem o discurso, quer privatizar o SUS, quer acabar com o SUS, é uma verdadeira fake news, hoje está na moda falar fake news, gerou um alarde tão grande que o presidente Bolsonaro recuou. Mas eu pergunto, qual que é o problema de você buscar parcerias com o setor privado para melhor estruturar a saúde? Eu acho que quanto melhor for a estrutura de saúde, melhor o atendimento para os cidadãos, e é melhor para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa cidade como um todo. Ainda com relação à saúde, e aí uma questão que é também metropolitana e até transcende a questão metropolitana, porque ela envolve outras cidades de Minas Gerais que dependem de Belo Horizonte para os seus atendimentos médicos. Nós temos aí a triste informação do turismo de ambulância. Um paciente é colocado no norte de Minas para ser atendido na Santa Casa ou na rede pública em Belo Horizonte. Como é que o senhor vê isso? Que forma o senhor imagina que seja uma solução? Porque ela vai além de uma política metropolitana, ela vem de uma política de todo o estado para a discussão de saúde e impacta na capital. A gente vê isso como uma situação muito difícil, mas parte da realidade que a gente vive no interior de Minas, que muitas prefeituras não têm uma estrutura de atendimento em saúde e acabam mandando pacientes aqui para BH. Infelizmente, é uma solução que não pode partir de dentro da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, porque é necessário estruturar a rede de saúde dessas regiões mais pobres e mais carentes em saúde, para que eles possam ser atendidos, cada um na sua cidade, não tenham que fazer esse deslocamento, que muitas vezes é penoso para o paciente. Mas cabe a nós, enquanto Belo Horizonte, abrir as portas para receber essas pessoas. A gente não pode, em hipótese alguma, querer negar atendimento a ninguém e torcer que políticas públicas desenvolvidas pelo governo do estado e pelas prefeituras dessas cidades que acabam mandando os cidadãos para cá, evoluam a estrutura de saúde nesses municípios para que eles não precisem mais vir a Belo Horizonte. Nós estamos recebendo o candidato Bruno Engler, candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. Já tratamos de assuntos relacionados à mobilidade urbana, saúde, e agora vamos falar de educação. A atual gestão municipal, candidato, reduziu a fila de espera para ingresso na educação infantil. Mas, por outro lado, o tempo de permanência de algumas crianças na escola, ele foi reduzido. Especialistas acreditam que com a pandemia e o possível fechamento de escolas particulares, a demanda aumente na rede pública. Como ampliar a oferta de vagas na educação infantil do município, garantindo que mais estudantes tenham acesso ao período integral? Everton, interessante essa pergunta. De fato, a política dessa gestão foi de aumentar o número de vagas diminuindo o horário. Então, diminuiu-se os alunos em período integral e aí você começa a ter uma vaga manhã, tarde, você aumenta o número de vagas nas nossas UMEIs. A verdade é que nós vamos ter uma demanda muito grande da educação infantil e essa solução vai passar pela construção de novas UMEIs. Isso aí é uma necessidade do nosso município e, de acordo com a disponibilidade financeira, nós vamos trabalhar para isso, mas eu acho que a solução passa também por parceria com escolas privadas. Como você bem colocou, as escolas privadas elas vão estar enfrentando um cenário de extrema dificuldade. A boa parte dessas escolas perdeu um grande número de alunos, está passando por dificuldades financeiras, então a gente pode atacar esse problema, os dois problemas, de uma única forma. A gente sabe que está faltando vaga no ensino público, a gente sabe que as escolas privadas estão precisando de uma ajuda no momento, então é a prefeitura, para essas crianças que estão na fila da UMEI, fazer convênios com a rede privada para que essas crianças possam ter as suas aulas, ter o seu ensino básico na rede privada, enquanto não houver vagas na rede pública. O candidato, o senhor fala também sobre a implantação do modelo cívico-militar, né, na rede municipal de ensino. Como que o senhor pretende fazer essa implantação?
Bom, o modelo cívico-militar é um modelo que foi desenvolvido pelo MEC, pelo Ministério da Educação, e o projeto piloto ele é fornecido para a União sem custo algum para o município. Basta o ente federado, município ou estado aderir ao programa, que a transição da escola para a escola cívico-militar é toda custeada com verba da União. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é aderir ao programa das escolas cívico-militares, que o Calil não aderiu por uma posição política dele. Esse vai ser o nosso projeto piloto. Assim que a gente tiver as escolas cívico-militares do governo federal, que vão dar início a esse modelo em Belo Horizonte, a gente vai buscar ampliação com parcerias com o governo do estado e a Polícia Militar, para que nós tenhamos um modelo de escola cívico-militar próximo ao que é hoje o nosso Colégio Tiradentes, que é reconhecido pela qualidade e todos têm fila para matricular. Quais são as principais diferenças entre uma escola particular, uma escola pública e uma escola cívico-militar? Bom, a diferença entre a escola particular e a escola pública varia muito das escolas particulares e escolas públicas, mas a diferença do modelo cívico-militar não se muda os professores, não se muda o conteúdo ministrado, mas se cria uma gestão militarizada. Então se cria um ambiente de hierarquia e disciplina com uma maior ordem. Uma reclamação que a gente escuta muito dos professores é da desorganização, da bagunça, da falta de um ambiente propício para o aprendizado em sala de aula. A escola cívico-militar, ela cria um ambiente com hierarquia, com disciplina, para que os professores tenham tranquilidade para ministrar suas aulas e os alunos tenham um ambiente mais adequado para o aprendizado. Por isso que onde esse modelo foi implementado, sem fazer nenhuma mudança radical no corpo docente, conseguiu-se excelentes resultados e melhoras dos índices educacionais. Outro tema, candidato, que o senhor aborda no plano de governo é o combate à chamada ideologia de gênero na rede municipal de ensino. O que o senhor classifica como ideologia de gênero no atual modelo na educação aqui da capital e quais as mudanças necessárias, na sua opinião? Na verdade, Everton, graças a Deus são poucas as denúncias de ideologia de gênero na rede municipal de BH. É um compromisso nosso de não permitir que esse conteúdo entre, porque infelizmente o pessoal da esquerda tenta impor isso nas escolas. Ideologia de gênero basicamente é ensinar para as nossas crianças a tese de gênero da esquerda, de que homem não nasce homem, mulher não nasce mulher, gênero nada tem a ver com sexo biológico, isso não tem comprovação científica nenhuma, é uma tese política, isso não é conteúdo para ser ensinado para crianças pequenas em escolas. Algumas pessoas até me perguntam, então você conta educação sexual nas escolas? Eu falo, é diferente você ensinar ideologia de gênero para as crianças que não tem espaço na escola, quem tem que cuidar desse ensino são os pais, de você ensinar o funcionamento do sistema reprodutório na aula de biologia na idade adequada. Isso aí, obviamente, vai continuar, tem que continuar, até porque é importantíssimo e faz parte da grade curricular. Mas nós não iremos permitir esse tipo de baboseira ideológica de esquerda sendo implementada nas salas de aula de Belo Horizonte. Há uma diferença clara e ela é uma diferença que é notada, a gente não precisa fazer nenhum grande exercício para isso, na forma de abordar o conteúdo escolar da direita, pela direita e pela esquerda. Na sua opinião, que diferenças mais acentuadas são essas e qual seria uma grade curricular adequada para que nós tivéssemos, na sua opinião, um ensino de qualidade? Na verdade, Paulo, quem define a grade curricular é a Base Nacional Comum Curricular, que vem de Brasília. Então a gente nem pode colocar novos conteúdos na escola, a não ser que sejam opcionais, extracurriculares. Muito se fala, olha, precisa ensinar empreendedorismo, gestão financeira nas escolas. Eu falo, maravilha, mas isso aí não é o prefeito que vai fazer. Isso aí tem que vir de Brasília, tem que vir do Ministério da Educação. Mas o que incomoda o pessoal da direita, além dessa pauta de gênero, é também a doutrinação ideológica nas escolas. Nós observamos em diversas escolas alguns professores, não são todos, que não estão preocupados em ensinar as matérias que estão previstas na Base Nacional Comum Curricular, mas estão preocupados em impor a sua visão política de mundo para os alunos. E pior, alguns constrangem os alunos que discordam deles, que demonstram uma posição contrária. Isso é inaceitável. E a prefeitura ela tem que resguardar o aluno, garantir que o aluno vai ter direito à sua opinião, vai ter direito à sua liberdade de expressão. É simplesmente isso. Com relação a Belo Horizonte e as suas capacidades de progresso, estímulo e que estão diretamente ligadas à educação. Belo Horizonte se destaca como um polo de tecnologia da informação, o São Pedro Vale é uma realidade, Belo Horizonte se destaca por inovação e empreendedorismo, a gente vê aí boas ações praticadas comumente por grupos de alunos, inclusive da escola pública. Como é que o senhor entende? Ensino profissionalizante, vocação específica da cidade para alguns temas, independente disso estar ou não na Base Nacional Curricular. Eu acho importantíssimo o ensino profissionalizante, eu acho que isso tem que ser incentivado. Eu conversei
com o pessoal do Sindinfor, que é o Sindicato da Informática e das Empresas de Tecnologia em Belo Horizonte, me apresentaram um plano que a gente vai estar incorporando de ampliação de BH como cidade digital, e a prefeitura tendo condições de dar aos alunos cursos profissionalizantes, cursos de computação na área digital é importantíssimo, porque são os empregos do futuro e há uma demanda muito grande para essa área. E a gente pode promover isso como extracurricular. Nós queremos sim promover mudanças, trazer uma plataforma diferente e dar aos alunos da Rede Municipal de Belo Horizonte a oportunidade de estar aprendendo esse novo ofício que certamente vai ter muitas oportunidades de emprego daqui para frente. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, candidato IDEB, ele registrou queda no desempenho dos alunos das escolas municipais de Belo Horizonte de 6,3 em 2017 para 6,0 em 2019. Que medidas você pretende adotar para mudar esse cenário? Bom, é lamentável que a nossa educação tenha caído no IDEB, isso aí acho que é algo que todos entendemos que precisa ser melhorado. E a nossa proposta passa pela implementação das escolas cívico-militares, que com o modelo de hierarquia e disciplina vão propiciar uma melhora no ambiente educacional, e também na adesão ao Programa Nacional de Alfabetização desenvolvido pelo MEC, pelo professor Carlos Nadalim, que coloca que nós tenhamos métodos de alfabetização baseados em comprovação de eficiência científica. Então tem que ter uma comprovação científica de eficiência, métodos que de fato dão resultados na educação da nossa criança. Tenho tranquilidade que a adesão a esse programa vai melhorar os índices de alfabetização em BH. Isso vai refletir no IDEB, assim como as escolas cívico-militares vão ajudar a melhorar os nossos índices. Muito bem, candidato. Mudando para o tema de segurança pública, né, o seu plano de governo cita a integração, a criação, na verdade, uma integração maior com as forças de segurança e inteligência nos âmbitos estadual e federal, né? Essa integração já existe na gestão atual. Sim. E o que o senhor pretende mudar e como pretende fazê-lo? Na verdade, nós pretendemos ampliar, de fato, essa integração. Nós tivemos até no sindicato da PF, da PRF, eles falam de uma necessidade de ter ainda mais proximidade do que há hoje. Além disso, nós queremos fazer centros integrados de inteligência e segurança pública em cada regional. Hoje a gente tem o COP, que é um modelo muito bacana, mas só temos um em Belo Horizonte. Eu acredito que colocando um centro em cada regional, a gente consegue aproximar a segurança do cidadão e deixar a atenção do combate ao crime ainda mais eficiente para os munícipes belo-horizontinos. E, além disso, nós queremos mudar a maneira como a Guarda Municipal é utilizada em Belo Horizonte. Hoje, a Guarda Municipal ela tem sido usada como um órgão praticamente de vigilância sanitária. Ela está sendo usada, além disso, para impor esses decretos do prefeito, seja para prender uma pessoa que está vendendo espetinho na Avenida Bandeirantes, seja para fechar um comerciante que está funcionando no domingo. Foi usado agora ao longo da pandemia para ficar fiscalizando grade em volta da Lagoa da Pampulha. A gente quer a guarda utilizada como órgão de segurança pública. Trabalhar junto aos órgãos estaduais e estudos de geomonitoramento para ver onde uma viatura da Guarda Municipal, um guarda municipal, pode ajudar a inibir a prática de crime. Porque a gente sabe que o bandido, quando ele vê ali o aparato estatal de repressão, vê um giroflex, vê um guarda, ele vai pensar 2, 3 vezes antes de praticar um crime. Então, acho que a guarda ela pode ser utilizada de fato para melhorar a segurança dos belo-horizontinos e não para ficar importunando quem está tentando sair dessa crise econômica de 7 meses de comércio fechado. Candidato Bruno Engler, ainda pegando uma carona na pergunta do Alê, ainda sobre esse plano de criação de uma integração com forças de segurança, o senhor buscou algum modelo já existente em alguma cidade como referência para adotar também no plano de governo? Não, o próprio COP que nós temos aqui já é um modelo que funciona. Eu acho que ele pode ser expandido para termos em cada regional. E, na verdade, a gente observa que no mundo inteiro, no mundo inteiro não, mas em outros países do mundo, a gente tem, de fato, uma polícia municipalizada. Não é o caso do Brasil. No caso do Brasil, a polícia de atribuição dos estados, nós temos a guarda, que a previsão constitucional é, de fato, a proteção do patrimônio público. Mas nós sabemos do déficit de pessoal, eu como deputado sei bem do déficit de pessoal da segurança pública, da polícia militar, da polícia civil, e nós sabemos que o município ele tem uma estrutura de pessoas capacitadas, treinadas, que podem estar ajudando no aparato da segurança. E eu tenho certeza que o anseio do cidadão é que o guarda ajude na segurança de BH. O belo-horizontino quer olhar para o guarda e se sentir aliviado, fala que bom que tem um guarda aqui, eu estou mais seguro. E não olhar para o guarda e falar, meu Deus, está vindo a fiscalização, eu tenho que fechar minha loja, eu estou com problema. O guarda tem que ser uma notícia boa para os belo-horizontinos, tem que ser uma melhoria da nossa segurança.
Candidato Bruno Engler, Belo Horizonte, infelizmente, é reconhecida nacionalmente pelos problemas causados pela chuva. Nós temos aqui uma topografia, que é uma topografia que nos obriga a conviver com águas que descem para os vales. Além disso, nós temos aí locais onde você tem tradicionais pontos de alagamento. Que obras seriam necessárias, na sua opinião, para que o Belo Horizontino não vivesse sazonalmente com as questões de invasão das águas nas suas casas, nos seus negócios? Como pensar isso? Olha, Paulo, quem prometer resolver o problema das enchentes é mentiroso. A gente não consegue prever, mas a gente pode trabalhar para diminuir o problema das enchentes. É interessante isso que você falou da nossa topografia. O que gera enchente? Não só em BH, mas em qualquer lugar do mundo. É quando uma bacia hidrográfica recebe uma quantidade de água maior do que ela consegue suportar e essa água ela sai do leito do rio, ou no nosso caso dos rios subterrâneos, ela começa a sair pelos bueiros. Isso pode ser mitigado com duas obras de infraestrutura que a gente se propõe a fazer, duas visões de infraestrutura. Primeiro é trabalhar maciçamente no desassoreamento dos rios de Belo Horizonte, principalmente os rios que estão ali cobertos pelas vias urbanas, para que esses leitos tenham uma capacidade de vazão maior, então consigam se livrar da água de maneira mais rápida, e também fazer um sistema de drenagem, macrodrenagem, que consiste na mudança do nosso sistema de boca de lobo para impor barreiras, para que a água ela corra de maneira mais devagar do local onde ela cai até a bacia hidrográfica. Isso, em muitos casos, vai evitar as enchentes, porque como a água vai chegar de maneira mais devagar e a vazão dos rios vai estar maior, ele pode conseguir suportar essa quantidade de água, e mesmo quando não for possível evitar as enchentes por causa de um volume de água extraordinário, isso faz com que as enchentes ocorram de maneira mais devagar, o que faz com que nós tenhamos um tempo maior para nos prepararmos para as enchentes e fazer o melhor atendimento da população. Candidato Bruno Engler, outras questões que preocupam os moradores da capital são os deslizamentos, construções em áreas de risco. Mais de 1.100 moradias estão em locais com esses problemas. E aí eu pergunto como tratar esse problema, já que além dos aspectos geográficos, essas famílias residem nestas áreas por questões também econômicas. Como tratar esse problema? De fato, é um cenário difícil. A prefeitura tem que trabalhar junto aos outros órgãos do poder público para buscar soluções para que possamos tirar as pessoas dessas áreas de risco, seja através de programas de moradia, isso pode ser feito também em parceria com o governo federal, seja através de programas que venham, de fato, a melhorar a situação financeira dessas pessoas, mas isso passa por geração de emprego e renda para que elas tenham condições de se mudar dali. Mas é um desafio muito grande para qualquer prefeito. A gente precisa trabalhar de forma integrada com o governo do estado e com o governo federal para buscar a realocação dessas famílias e evitar que nós tenhamos desastres, como nós já vimos em BH, que venham a tirar a vida de Belo Horizontinos. Outra grave preocupação para qualquer gestor municipal nas metrópoles brasileiras, e Belo Horizonte não fica fora dessa lógica de observação, é a situação dos moradores de rua, que tem aumentado durante o processo de crise econômica, e a gente vê em Belo Horizonte esse número crescendo de maneira, às vezes, até assustadora para quem não frequenta comumente as ruas. Existem moradores de rua que estão nas ruas por problemas econômicos, por problemas de relação familiar, mas tem aqueles que preferem continuar nas ruas, por uma questão de escolha pessoal. Como é que o senhor aborda essa questão? Como é que o senhor entende essa questão? E o que fazer para mitigar a situação da população em situação de rua? Bom, como você bem colocou, são diferentes os motivos que levam as pessoas a acabar em situação de rua. As pessoas que estão ali por um motivo econômico, por uma dificuldade financeira, eu acredito que a solução passa por parcerias com o setor privado para capacitação, recolocação profissional, para que essas pessoas consigam ter condições financeiras de sair da rua. Na questão das pessoas que estão ali por problemas emocionais, problemas familiares, ou mesmo por situações de deficiência mental, ou até mesmo dependência química, nós queremos trazer para perto as igrejas de Belo Horizonte, que fazem um trabalho social muito bom com os moradores de rua. Eu acredito que a prefeitura pode, junto às igrejas, incentivar, coordenar e organizar o atendimento a essas pessoas para que as igrejas possam atender as pessoas, fazer o acolhimento, fazer esse acolhimento espiritual que é importantíssimo para quem está passando por essa dificuldade, está tendo seus problemas emocionais, para que a pessoa possa se restabelecer do ponto de vista emocional e depois nós possamos de fato buscar uma solução financeira. Ainda falando das ruas de Belo Horizonte teve durante algum tempo e até
um problema de relacionamento do antigo prefeito, do anterior prefeito a essa gestão com a população da cidade. Teve uma ocupação das ruas por parte de movimentos, de grupos que se manifestam nas ruas da cidade. Outro dia o senhor fez um comentário a respeito disso, dizendo que não via alguns desses movimentos como legítimos. Como é que o senhor vê isso? Qual é o seu entendimento da ocupação das ruas por movimentos da população? Eu acho que a população tem todo o direito de ocupar as ruas, de demonstrar a sua vontade política, demonstrar aquilo que ela pensa. Eu mesmo comecei minha trajetória política nas ruas, em manifestações contra a esquerda, contra o PT, pelo presidente Bolsonaro. Então, eu entendo, sim, que a população tem todo o direito de tomar as ruas de Belo Horizonte. Uma entrevista que eu dei, que acabou virando manchete, reverberou, é que eu não concordava com a Marcha da Maconha e acredito que a prefeitura, no que ela puder fazer para que essa marcha não ocorra, assim eu faria. Porque eu interpreto a Marcha da Maconha como apologia ao crime. A maconha é uma substância ilegal e você incentivar o consumo, a venda desse produto é, de fato, algo que vai contra o nosso ordenamento jurídico. Está previsto no nosso ordenamento jurídico a questão da apologia ao crime, por isso que eu não concordo com esse movimento em específico, mas o direito das pessoas se manifestarem tem que ser preservado. Para você que está chegando agora, são 7h39. A Rádio 98 continua a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. O convidado de hoje é Bruno Engler. E agora a gente salta para o assunto desenvolvimento econômico. Vamos falar sobre a pandemia, candidato, que impactou grandemente o comércio da capital, com setores ainda sofrendo e muito para recuperar essas perdas aí. Quais são suas propostas para fazer a economia voltar a girar? Eu não vou nem dizer no pós-pandemia, mas dentro do período de pandemia ainda e também no pós-pandemia. Olha, Everton, a primeira coisa que nós vamos fazer quando nós assumirmos a prefeitura é promover a retomada do comércio em tempo integral. Não tem lógica essa questão de diminuir o horário do comércio para reduzir aglomerações. Isso é contraproducente. Se você tem o mesmo número de pessoas que precisam ir a um local e o horário que esse local está aberto é menor, você aumenta a concentração de pessoas. A gente vê, até cômico, quando a gente observa que no comércio você diminui o horário para combater a pandemia, mas nas eleições nós vamos ter um horário dilatado para evitar aglomerações nos postos de votação. Então a gente precisa da volta do nosso comércio em tempo integral, a gente não pode ver cenas de comerciantes sendo fechados porque estão tentando trabalhar no domingo, se recuperar depois de 7 meses fechados. Para além disso, vamos trazer para conversar os comerciantes, os micro e pequenos empresários de Belo Horizonte para buscar soluções para sairmos dessa crise, seja através da renegociação de impostos municipais, seja através de uma desburocratização que é extremamente necessária, seja através do perdão de multas que foram aplicadas nessa pandemia. E além de conversar com as empresas que ainda estão funcionando em vias de quebrar, eu tenho o compromisso de chamar para conversar essas 12 mil empresas, pouco mais de 12 mil empresas que já fecharam, para ver quais incentivos a prefeitura pode dar para que elas voltem a funcionar e voltem a gerar emprego e renda em Belo Horizonte. Os levantamentos apontam que são cerca de 100 mil empregos perdidos em Belo Horizonte. Isso é muito grave, isso vai gerar uma miséria e um colapso econômico no nosso município. Ainda com relação ao desenvolvimento econômico, a gente observa em Belo Horizonte uma vocação real para o varejo, comércio e serviços. Quase a totalidade do produto interno da cidade vem dessas duas áreas. Existem outras alternativas que se apresentam. Belo Horizonte tem capacidade turística, Belo Horizonte tem capacidade de desenvolvimento tecnológico. Como fazer para atrair novas atividades para uma cidade que tem uma dependência muito grande de duas principais atividades, o comércio e a prestação de serviços? Bom, eu acho que cada área tem o seu desafio. Por exemplo, eu conversei com o pessoal do setor tecnológico e algo que impede muito o nosso desenvolvimento nessa área são a questão dos nossos impostos. Nosso município vizinho, por exemplo, Nova Lima, tem uma carga tributária muito menor e é mais interessante para o pessoal da tecnologia estar se radicando lá. Mas, ao mesmo tempo, Belo Horizonte tem uma prefeitura muito mais robusta que os nossos municípios vizinhos e, às vezes, é difícil abrir mão de receitas. Então, é preciso encontrar um ponto de equilíbrio, seja através de políticas de incentivo fiscal, seja através de estímulos para que possamos atrair esse setor de desenvolvimento tecnológico em Belo Horizonte. Na questão do turismo, realmente, Belo Horizonte tem um potencial turístico fantástico. A gente tem uma vantagem geográfica de estar perto de cidades históricas, então aqui pode ser um hub turístico. E a gente tem um potencial turístico na própria BH. A Pampulha ganhou um prêmio de patrimônio cultural da humanidade, isso ainda é pouco explorado.
a gente tem a questão de cidade gastronômica da ONU, também pouco explorada. A gente pode incentivar eventos que valorizam as nossas tradições, valorizam a nossa história. A gente tem que explorar a nossa gastronomia, sabe, os bares e restaurantes de BH, que são dos melhores do mundo, trazer as pessoas de fato para conhecer a nossa cidade. Mas cada modal de desenvolvimento econômico tem os seus desafios, isso vai ter que ser analisado para ver quais políticas de incentivo a prefeitura pode estar realizando para estimular o crescimento nessas outras áreas. Candidato Bruno Engler, a pandemia, ela trouxe à tona uma realidade que obriga o poder público a oferecer subsídios para a manutenção de atividades econômicas na cidade. O que você pretende fazer? Como oferecer esse auxílio sem aumentar a dependência dos setores econômicos pela ajuda oferecida pelos órgãos oficiais? Na verdade, é uma dificuldade muito grande. Nós vamos ter que ver quais incentivos vão ser necessários para a retomada da economia em Belo Horizonte, mas sabendo que são incentivos temporários. Não adianta a gente querer reformar uma casa que está pegando fogo. No momento, a nossa casa está pegando fogo. A gente tem que apagar o fogo e depois a gente vai chamar o engenheiro para pensar em como nós vamos reformar a casa. Então, a primeira parte da retomada econômica de Belo Horizonte é, de fato, com os setores que movimentam essa cidade, que são comércio e serviços. Então, a gente vai ter que buscar, sim, políticas de incentivo dentro da realidade financeira do município, que teve uma queda de arrecadação muito grande, mas, no momento, é a galinha dos ovos de ouro de BH. A gente não pode abrir mão disso. E num segundo momento, quando esse setor já estiver restabelecido, que não precise mais de políticas de incentivo, aí nós vamos buscar ampliar para outras áreas e diversificar a matriz econômica de Belo Horizonte. Nós temos no Brasil uma realidade que é a governança por coalizão. Nós percebemos quase sempre executivos nos três planos, no federal, no estadual e no municipal, executivos que são obrigados a agir de acordo com a composição das suas casas do legislativo. O senhor é candidato por um partido pequeno, um partido que o senhor mesmo admite ser pequeno, quando o senhor abre o programa, e que certamente não terá um número expressivo de vereadores, portanto terá que montar uma base. Como é que o senhor vai fazer para montar essa base? Quais são os caminhos que um prefeito de Belo Horizonte, na sua opinião, deve seguir para montar uma base de apoio na Câmara Municipal? Olha, eu acredito que passadas as eleições, o prefeito tem que procurar todos os vereadores, buscar trazer para perto aqueles que têm um alinhamento com o projeto que ele quer construir para Belo Horizonte, e a solução para um bom relacionamento com a Câmara de Vereadores é, de fato, diálogo e portas abertas. As pessoas às vezes acham, Bruno, você é muito extremista, você não tem diálogo. Eu falo, basta olhar a minha atuação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu tenho firmeza nas posições, eu combato de forma veemente a esquerda, eu defendo de forma aguerrida os meus ideais, mas eu tenho um bom relacionamento com todos os meus pares e por isso consegui desenvolver um bom trabalho na Assembleia, inclusive com 2 projetos de lei que foram aprovados na Assembleia e que foram sancionados pelo governador, que hoje fazem parte do ordenamento jurídico mineiro. Então a minha intenção é ter a mesma postura que eu tenho como deputado enquanto prefeito, de ter esse diálogo com o legislativo, ter portas abertas na prefeitura para entender quais são as demandas desses vereadores, até porque se são vereadores é porque o povo de Belo Horizonte os elegeu, e formar uma base sólida para que possamos tirar Belo Horizonte do buraco. O senhor foi agora candidato. Desculpa, vai lá. Pois não, Paulo, pode seguir, eu vou na próxima. Não, é porque o senhor agora foi... o senhor está tendo que conviver com uma das armadilhas do sistema político partidário brasileiro. Sim. E isso tem prejudicado sua candidatura, sim, inclusive, o senhor admite também. Como fazer para mudar essa estrutura? O senhor é um legislador atualmente. Como fazer para mudar essa estrutura político-partidária brasileira e impedir que problemas como o que o senhor viveu possam continuar afetando outros candidatos? Olha, isso é uma mudança extremamente necessária no nosso país. Hoje a gente tem um sistema político partidário podre, onde muitos partidos têm verdadeiros caciques que comandam o partido e os candidatos ficam sujeitos aos seus mandos e desmandos. É a situação que eu estou vivendo no PRTB com Levi Fidelix, cacique do meu partido. É uma mudança que tem que ocorrer na legislação e uma reforma político-partidária, mas é uma mudança que está fora do meu escopo atual como deputado estadual, porque vai ter que ser feita pelo Congresso Nacional. Eu acredito que nós precisamos, sim, da candidatura avulsa. Eu acho que isso dá uma liberdade maior, tira os candidatos que querem uma mudança dos grilhões partidários, permite que cada um possa se candidatar com a sua própria autonomia, com a sua própria ideologia, mas isso vai depender de uma ampla reforma e vai depender da vontade do Congresso Nacional. Infelizmente, a Assembleia de Minas não consegue resolver esse problema. Candidato, você disse agora há pouco sobre que às vezes é taxado de extremista e tal, mas acabou explicando que não é tão extremista. Como governar sem ter
o apoio de quem não é da sua base. Por exemplo, nós vimos o presidente Jair Bolsonaro, que evitava o contato e a relação com o Centrão, mas acabou meio que se alinhando e se aliando ao Centrão. Como é que o candidato Bruno Engler pretende governar contando com quem não é da atual base de apoio? Como governar tendo essa pegada mais de direita, mas necessitando ter uma base forte na Câmara? Olha, Everton, acho que é uma expressão que já está batida, mas nós precisamos ter um diálogo republicano com a Câmara de Vereadores e demonstrar os interesses de Belo Horizonte. Projetos que visam a melhoria da nossa educação, que visam a retomada econômica do município, que visam a melhoria da nossa estrutura de saúde, do nosso transporte público, acho que são interesses de todos os vereadores, independente de ideologia. Eu pretendo ter uma prefeitura de portas abertas para estar recebendo os vereadores, eu pretendo estar dialogando com os vereadores e apresentando que os projetos que nós vamos propor são no interesse de Belo Horizonte. E eu acredito que um representante da população, ou no caso a maioria dos representantes da população, tem que ter em mente os interesses da população de Belo Horizonte. Então eu acredito que apresentando propostas que de fato geram benefício para BH, tendo esse canal aberto de diálogo para entender as demandas dos vereadores, ouvir os vereadores, buscar entendimentos, composições, para que possamos caminhar, vai viabilizar com que tenhamos um relacionamento harmonioso com a Câmara de Vereadores e possamos ter uma prefeitura mais tranquila. Nós temos 7 minutos de conversa ainda. Eu queria reservar os 2 minutos finais para uma mensagem direta da sua candidatura, do seu projeto, para com o espectador, para com o ouvinte. Mas antes, a gente sabe que por mais que nós nos esforcemos, nós não conseguimos elencar tudo aquilo que a gente quer perguntar ou que o senhor quer responder. Então dá a liberdade para em 5 minutos o senhor poder nos falar aquilo que faltou perguntar ao senhor e que é tão importante para a sua candidatura. Olha, eu acredito que a entrevista foi bem ampla, mas uma coisa que é uma plataforma importante da nossa candidatura é que nós vamos trabalhar pela revisão do plano diretor que foi aprovado na gestão Calil. Isso não é uma promessa que o prefeito possa fazer, porque da mesma maneira que o plano atual foi aprovado na Câmara de Vereadores, a revisão do mesmo também precisa ser aprovada na Câmara de Vereadores. Mas foi um plano diretor que atacou frontalmente o setor da construção civil em BH, que vai ter os seus efeitos práticos a partir de 2021, e nós vamos observar os empreendimentos em construção saindo de BH para ir para outra cidade da região metropolitana. Aí nós vamos ter um cenário onde aproximadamente 100 mil empregos foram perdidos no setor comercial. E nós vamos tirar daqui o setor da construção civil, que é, depois do setor comercial, o setor que mais gera emprego em Belo Horizonte. Aí nós vamos ter o desemprego total e o colapso econômico. Então eu tenho o compromisso de trabalhar pela revisão do plano diretor, pela revisão da lei de uso e ocupação de solo. Essa outorga onerosa que foi imposta é extremamente abusiva. Nós queremos voltar, no mínimo, para o padrão que tínhamos antes desse plano diretor e talvez até ampliando para que o setor da construção civil possa crescer ainda mais em Belo Horizonte e ajudar na retomada do nosso município. Bom, o senhor tem agora... Paulo, deixa eu só fazer uma pergunta. Eu vou voltar num tema que foi... É só para deixar o tempo exato para que ele faça as considerações finais. Mas diga lá. Rapidamente aqui, eu queria só saber, candidato, a sua opinião sobre a questão da tal caixa preta da BH Trans. Vou voltar no assunto mobilidade urbana, porque é uma curiosidade, eu esqueci até de tratar desse assunto. A tal caixa preta da BH Trans, como o candidato Bruno Engler vai lidar com isso? Olha, Everton, o Calil se elegeu falando que abria a caixa preta da BH Trans e não fez. A gente não sabe onde é que está essa caixa preta, se ele não encontrou a caixa preta, se ele abriu a caixa preta e fechou de novo, se ele não quis mexer nela. Mas a verdade é que nós queremos fazer uma prefeitura de fato transparente e nós não queremos abrir a caixa preta só da BH Trans, não. Nós queremos abrir a caixa preta da prefeitura inteira. A gente apresenta no nosso plano o programa Corrupção Zero e o primeiro passo do Corrupção Zero é a auditoria de todos os contratos vigentes da prefeitura para identificar e sanar irregularidades. Então isso passa pela BH Trans, pela SLU, por todos os contratos da prefeitura, sem discriminação. Isso aí vai ser público para que o povo possa entender como funcionam os contratos e que para que nós possamos identificar e sanar as irregularidades, estancando a torneira da corrupção. Bruno Engler, 4 minutos para que você, olhando nos olhos de quem nos assiste, falando no ouvido de quem nos ouve, responda a seguinte pergunta: por que no dia 15 de novembro deve-se votar em Bruno Engler? Pessoal, a nossa cidade está entregue há 30 anos na mão da esquerda. Nós temos um aparato público aparelhado, um poder público que não trata com isonomia os seus cidadãos e nós queremos trazer essa mudança.
A minha campanha é uma campanha que não tem R$1 de dinheiro público, não tem uma grande estrutura financeira, uma grande estrutura político-partidária, mas que conta com o apoio daqueles que acreditam na verdadeira mudança, na mudança à direita em Belo Horizonte. Eu conto com o apoio do nosso presidente Jair Bolsonaro. Caso eleito, terei uma linha direta com o presidente da República. Tenho também um bom relacionamento com o governador Romeu Zema e eu acredito que com parcerias com o governo do estado e com o governo federal, nós vamos poder trazer os investimentos e as melhorias que BH precisa. Por isso eu peço que você conheça as minhas plataformas. Eu não peço que vote sem conhecer. Procure as minhas redes sociais, no Instagram e no Twitter é Bruno Engler DM, no Facebook a página é Bruno Engler, também facebook.com/Bruno Engler DM. Tem o nosso site brunoengler.com.br, onde estão elencadas as nossas propostas. Vejam aquilo que eu defendo, aquilo que eu prego, os planos que eu tenho para Belo Horizonte e caso você se sinta identificado, venha também fazer parte dessa campanha. Compartilhe o conteúdo nas redes sociais, passe no nosso comitê na Avenida Afonso Pena 1700 para pegar material, para distribuir para família, amigos. Vamos juntos endireitar Belo Horizonte. Dia 15 de novembro é Bruno Engler, 28, o candidato do Bolsonaro em BH. Candidato Bruno Engler, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a gente, só para terminar aqui, Everton, antes de você encerrar aí, agradecer a presença do candidato que entendeu a nossa proposta. Quando sentamos para fazer a elaboração dessas sabatinas, uma das nossas principais preocupações foi fazer com que os candidatos aqui tivessem tempo para poder expor as suas ideias, expor as suas propostas, sem confronto, sem desgaste, mas com franqueza, assim como conversamos. Muito obrigado e foi um prazer tê-lo aqui conosco. Eu quero agradecer você, Paulo, agradecer o Ale, agradecer o Everton, agradecer a 98 pelo espaço. Foi um prazer enorme estar participando aqui hoje e agradecer aos ouvintes pela atenção e estender o convite. Você que ainda não me conhece, conheça o meu trabalho, procure nas redes sociais, procure o site e veja se você se identifica com uma nova Belo Horizonte, com uma Belo Horizonte à direita, alinhada com o governo do estado e com o governo federal. Vamos juntos endireitar BH. Muito bem, muito obrigado ao candidato Bruno Engler. Lembrando que a Rádio 98 continua a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, os 5 primeiros colocados na média das pesquisas de intenção de voto, tá? E a gente seguirá com as entrevistas pelos próximos dias. Agradecendo mais uma vez ao candidato Bruno Engler, são 7h55. Nós vamos então para um breve intervalo. Na sequência, o Arena 98 chegando aqui na nossa 98, a primeira FM estéreo da América Latina. Fique por aí, até já. Se falar mal do Galo, eu brigo com você, tá bom, Everton? Guarde isso aí. Não, pode ficar tranquilo, Guarde Paulo. Isso aí, pode guardar. Hoje só vamos falar bem de Atlético, Cruzeiro e América, viu, Paulo? Termina aqui 90